Povo da fé, que Deus abençoe a todos. Hoje eu estou aqui para falar de um assunto um tanto quanto polêmico, mas necessário. Eu estava admirado com o Luciano Camargo, irmão de Zezé de Camargo, que fazem a dupla Zezé de Camargo e Luciano. Faz tempo que eu não paro para dar uma analisada, dar uma pesquisada. E para mim o Luciano, ele tinha abandonado o secular. O Luciano agora está na igreja, né? É uma bênção, está louvando. Mas deixa eu dar uma avaliada, né? Antes de qualquer coisa. E fui avaliar, gente. O Luciano, ele tá na igreja, batizou, tá cantando, frequenta os cultos, porém ainda cumpre agenda de shows com o Zezé de Camargo. Aí não dá, né, meu amigo? Ou você é ou você não é. Nós temos visto uma gravação, deixa eu mostrar para vocês que ele gravou aqui, ó, junto com César Menotti e Fabiano, também é uma dupla secular, né? Da música secular não dá para misturar as duas coisas, ó. Vou colocar um pedacinho aqui para vocês ouvirem. Cumprir o meu chamado, não vou me perder. A tua voz, Senhor, eu quero obedecer. Usa minha vida pra... Não dá pra tocar muito por causa de direitos autorais. Mas tá aí o Luciano cantando com a dupla César Menotti e Fabiano. E aí também nós temos aqui o André e Felipe, né? André e Felipe que fez um feat com o cantor Daniel. Ó, escuta um pedacinho. O entendimento, a razão pra ter chegado até aqui. Então, estão misturando muito, né? Muitos cantores gospel, que nem o André e Felipe, são cristãos gospel, e eles convidaram o Daniel, que também é um cantor da música secular. Aí nós temos Simone, lembra da Simone, da dupla Simone e Simária? Inclusive ela colocou aqui, ó: Simone nega servir a dois senhores. Depois eu vou falar dessa matéria com vocês. Tem algumas letras aqui para vocês verem se serve ou não serve a dois senhores. E aí esses dias me disseram assim: pastor, mas a Simone estava lá na casa do Carlinhos Maia, né? Cantando música gospel misturado com música, ó. Aqui ela tá cantando o quê? E aqui ela tá cantando música mundana, música de traição, e aqui ela já tá cantando louvor, né? Vamos ver. Ouçam isso. Você acha que da mesma fonte dá pra jorrar duas águas? O que você acha? Dá pra jorrar água salgada e água doce da mesma fonte? E é isso, ó. Aqui na mesma casa, no mesmo dia, cantando música secular e cantando música gospel, né? E o problema não é isso, cantar música gospel. O problema é se apresentar como alguém que é crente, que é cristão, que não vai pro inferno porque está cantando secular. A Simone, ela congrega na igreja do Leonardo Salles. Ele precisa falar a verdade para ela. E o Carlinhos Maia, me disseram, o Carlinhos Maia ajuda muitas pessoas. Ele ajuda as pessoas. A gente vai pro céu só porque a gente ajuda as pessoas, gente? Porque a gente é bom? Porque a gente tem um coração bom? O que vocês acham disso? Veja bem, a Bíblia Sagrada diz que a humanidade, o ser humano, ninguém é salvo pelas próprias obras, gente. Ninguém é salvo pelos próprios esforços. O Salvador é o Senhor Jesus. Eu posso ser gente boa, eu posso dar, como diz o apóstolo Paulo, as minhas carnes, eu posso dar o que eu tenho aos pobres, eu posso fazer caridade, eu posso ser uma pessoa muito boa. Mas se eu não reconheço Jesus diante dos homens, ele não irá me reconhecer diante do Pai e dos santos anjos. Não adianta ser gente boa, irmão Israel, tem que ter Jesus. Não adianta ser bonzinho, sabe, ser uma pessoa que faz caridade. Tem que aceitar a Jesus como Salvador, obedecer a sua palavra e renunciar às vontades. Pelo contrário, meu amigo, as nossas obras não nos salvam. Se as nossas obras nos salvassem, não precisaria da obra de Jesus na cruz do Calvário.
É a obra de Jesus na cruz do Calvário, junto com a nossa obra de obediência e renúncia das nossas vontades, que gera salvação. Só as minhas obras não me salvam. Eu preciso da obra de Jesus, que é a obra perfeita, junto com as minhas obras, que é imperfeita, entende? Que é a obediência, mesmo eu sendo obediente, eu obedecendo e renunciando à minha vontade, para que eu tenha direito de salvação. Agora as pessoas querem salvação sem passar por Jesus, apenas com as suas obras aqui na terra. Aí ninguém chega lá, aí ninguém alcança, porque ele diz em João 14,6 que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então não tem como eu ir direto a Deus sem passar por Jesus. Ou seja, as minhas obras não garantem salvação se Jesus não é o meu Salvador, se Ele não é o autor e consumador da minha fé. E aproveitando esse gancho aqui, eu gostaria até inclusive de deixar, de continuar aqui nesse comentário, mas deixar aqui um detalhe para vocês, que está escrito em Efésios capítulo 4, verso 25, que diz o seguinte, está escrito assim, por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. O que eu quero dizer com isso? Eu percebo que aqui na linha do tempo, às vezes, há um público de pessoas que fala assim para mim, pastor, não julga, para você não ser julgado, não julgueis, deixa de ser juiz, isso, aquilo. Hoje em dia, nesse mundo maligno, nesse mundo pecaminoso que nós vivemos, nós observamos um grande grupo de pessoas confundindo verdade com julgamento. As pessoas estão misturando o relato da verdade, a verdade falada, a verdade explicitada através da Bíblia, a verdade sendo dita nua e crua, com o julgamento. Gente, verdade não é julgamento. Verdade sempre será verdade. Agora as pessoas têm a verdade como julgamento para poupar a sua prática de vida enganosa, para poupar a sua prática de vida misturada em cima do muro, sem saber se vai para a esquerda ou para a direita. Gente, nós temos que nos posicionar. Nós temos que assumir a quem nós servimos. Nós temos que assumir para onde nós estamos indo. Nós temos que assumir quem é o nosso Senhor. Não adianta ficar em cima do muro. Eu sou de Deus, mas eu não quero julgar. A Bíblia diz que a igreja há de julgar os anjos, gente. Se a igreja há de julgar os anjos, muito mais esse mundo pecaminoso, entende? Essas músicas perversas, essas práticas pecaminosas e o engano que está espalhado sobre a face da terra, é o papel da igreja de julgar. Então isso é muito sério. E a grande realidade é uma só. Davi, quando nós olhamos para a musicalidade bíblica, nós não podemos deixar Davi de fora, até porque Davi dedicou boa parte de um livro da Bíblia, que é os Salmos, que não é de nada mais e nada menos do que músicas, 150 músicas, canções, 150 salmos, 150 canções. Boa parte dessas 150 foram escritas por Davi. E quando Davi escrevia, se a gente for observar, Jerusalém estava cercado em reinos. Ali existiam os filisteus, tinha tantos outros reinos ali em volta, o Egito, tudo ali próximo. Porém, nós não vamos ver Davi fazendo feat com nenhum cantor dos filisteus. Nós não vemos Davi escrevendo salmos, fazendo um feat com nenhum cantor do Egito. Nós não vemos Davi fazendo feat com nenhum cantor da Síria, com nenhum cantor, da Turquia, daquela região próxima a Israel. Davi, quando fazia, ele fazia tocando a sua harpa, porque um instrumento é o som, a melodia, a composição, o toque, ele nos conduz muito mais do que a parte vocal. E é por isso que, se nós formos observar, e você que está me acompanhando, que acompanha esse tipo de música, sabe do que eu vou dizer, a maioria dos cantores de funk tem uma voz muito abaixo da tonalidade, do que eu posso dizer, de uma afinação perfeita. Eles não têm afinação, mas é uma das músicas mais ouvidas no Brasil. Por quê? Porque embora os cantores de funk, vamos dizer, não tenha uma boa qualidade vocal,
mas a batida e o som que vem das trevas leva a juventude a se perder. Assim também como toda musicalidade é um som, é o toque, é aquela magia que encanta, que prende, como Davi também, com o som da sua harpa, expulsava Satanás da vida de Saul. Então a musicalidade, ela precisa ser santa, ou então ela é profana. Davi optou pela música santa, por isso que Davi não fez feat com os filisteus, como muitos gospels dos dias atuais estão fazendo. Você vê um monte de cantor gospel fazendo feat com pagodeiro da música secular, com sertanejo da música secular, com funkeiro da música secular, e dizendo, olha, nós temos que construir pontes e não muros, como disse Tom Carfe. Nós temos que ajudar quem está lá fora e não simplesmente fazer acepção. Mas espera aí, Davi nunca fez aliança com o ímpio para agradar a Deus e para ganhar os ímpios. Pelo contrário, Davi servia ao Senhor e a sua musicalidade, sendo espiritual, segundo o coração, segundo a vontade de Deus, trazia todos os ímpios de todas as nações. Prova é que até os ímpios gostam de meditar e ler os salmos de Davi, que são músicas que Davi escreveu. Então a gente percebe que esse liberalismo, essa abertura que está tendo na sociedade nos dias atuais, não é benefício, mas é malefício, não é crescimento, mas é regressão, não é uma evolução, gente, mas é um inchaço que as pessoas estão achando que é um grande crescimento. Eu, particularmente, observando a Bíblia Sagrada, eu não consigo ver uma base, uma vazante para uma pessoa que está louvando a Deus fazer parceria com o ímpio para dizer que está louvando a Deus. Pelo contrário, eu acho que o ímpio tem que se converter pelas canções inspiradas pelo Espírito Santo nesse cantor. Aí então, após a sua conversão, o abandono da prática de vida, né, a separação do pecado, aí então acontecer essa junção. Agora, a pessoa que está lá, vem, faz uma participação e continua vivendo a mesma prática, né? E a pessoa que é do meio gospel, achando que isso é crescimento, isso não é crescimento não, meu amigo, isso é engano das trevas, isso é perdição. E aquilo que eu estou falando aqui, né, desde o princípio dessa live, a nossa vida é uma tentação constante. A nossa vida, irmã Maria, é uma tentação constante, porque nós temos 3 inimigos: a nossa carne, o nosso mundo, e aí existe o mundo e Satanás. Esses 3 pelejam contra nós por 24 horas para tentar nos enganar, para tentar nos passar para trás, até porque nessa vida tudo é concupiscência da carne, cobiça dos olhos e soberba da vida, entende? Tentação da carne, tentação na alma e tentação no espírito. E se nós não estivermos firmados na palavra de Deus, nós seremos enganados e automaticamente usaremos aquele termo: ah, não vamos julgar, não vamos falar, porque cada um dará conta da sua alma. Mas nós que somos anunciadores da verdade, também iremos dar conta do ministério que o Senhor confiou sobre nós, se nós estamos falando a verdade ou passando pano quente, simplesmente por intenções escusas que não tem nada a ver com o Evangelho. Não tem nada a ver com o Evangelho do nosso Senhor Jesus, né? Simone nega servir a 2 senhores, apesar de cantar secular. Então ela nega servir a 2 senhores, apesar de cantar secular. Sou evangélica e sigo você. Realmente, a Bíblia fala que não devemos servir a 2 senhores. E agora, isso aqui foi uma seguidora dela que perguntou para ela: quem te falou que eu sirvo a 2 senhores? A Simone respondendo: pelo fato de eu cantar. Eu sou uma mulher honesta, é o que eu acabei de falar aqui. Honestidade não leva ninguém para o céu. Tem que ter uma junção, é um pacote, tá? É um pacote de renúncia, tá bom? Sou mãe, fiel ao meu esposo, amo meus irmãos, ajudo ao próximo, tenho defeitos como todo mundo tem. Mas ninguém pode apontar o dedo e dizer que eu não amo Jesus porque canto. Bom, Jesus, ele perguntou para um jovem rico, ele perguntou, Jesus, olha a semelhança de Simone com a passagem do jovem rico. Ele disse: eu conheço todos os mandamentos, eu conheço tudo, o Pentateuco, o que eu devo fazer para herdar o céu? Aí Jesus disse: vai, vende o que você tem e me segue. Ele simplesmente levantou e foi embora, saiu, ele não quis. Ele rejeitou Jesus. Ele amava Jesus? Ele realmente queria o céu? Entende? Então, há uma grande semelhança com aquela passagem, com o que está acontecendo aqui. Entende? Não é julgamento, é verdade.
Isso é a pura verdade. Antes de eu colocar aqui um texto, eu quero fazer um comentário, antes de eu colocar um texto bíblico aqui, para você que admira a Simone. Essa aqui é a Simone, né? Não é a Simária não, essa é a Simone, tá? Na verdade, eu não uso a palavra fã, porque a palavra fã, para quem não sabe, o termo ele provém do inglês, que é fanatic, né? Que é equivalente agora na nossa língua, o conceito é fanático, uma pessoa que defende com paixão, garra, tenacidade. Então eu acho que o fanatismo já gera uma adoração, e adorado só deve ser o nosso Deus. Então eu digo admiradores, as pessoas que admiram a Simone, né? As pessoas que no meio secular que não conhecem Jesus, porque se você é cristão e tem uma admiração por essa dupla, na verdade pela carreira da Simone, que agora é solo, né? Você pode ter uma admiração dela como pessoa, mas se você tem uma admiração pela carreira musical dela, aí, meu amigo, minha amiga, eu preciso ser bem direto, que nós estamos falando aqui para cristãos, tá? Essa live é para cristãos. Aí você precisa se converter, nascer de novo, porque infelizmente não houve mudança. Eu acredito ainda no evangelho genuíno. Eu acredito no evangelho genuíno que prega uma mudança, tá? Para você vir como está, mas não permanecer como está. Senão, meu Paulo, não está vivendo o verdadeiro evangelho, não é verdade? Dentro daquilo que é a nossa prática de vida, que é o cristianismo, se a pessoa é cristão, está na presença de Deus e mesmo assim admira ou continua admirando, né? Então essa pessoa automaticamente, irmã Nath, não sabe o que significa o evangelho, não sabe o significado da palavra de Deus, até porque a base musical dessa cantora, as suas composições é falando sobre traição, sobre adultério, sobre o amante, sobre ficantes, sobre esse tipo de coisa. Esse é o tema principal, né? O tema das músicas da Simone é sofrência. O que é sofrência? É aquilo que é o sofrimento de uma vida sentimental fracassada, de uma vida sentimental frustrada, entende? De uma vida sentimental de engano, uma vida sentimental passada para trás. A pessoa dela, o ser humano, todo mundo tem um carinho especial, um respeito muito grande, né? Pela Simone, pela Simária. Ninguém pode passar panos quentes, colocar panos quentes em cima, porque infelizmente a carreira musical dela é em prol das trevas. Ó, vamos ver aqui. Regime Fechado é o nome da música. Eu deixo esse cara e você larga a sua mulher. E a gente vai viver a vida como Deus quiser, ainda coloca Deus no meio, com D maiúsculo ainda. Isso aqui tinha que ser com D minúsculo aqui, né? Sem dar satisfação da nossa relação. Agora a questão é, será que esse cara que ela vai deixar é o marido dela? Será que essa mulher que o cara vai largar é a esposa? Com certeza essa música está falando de amante, gente. Vamos ver aqui a próxima. Eu já vou colocar um texto bíblico aqui para vocês. Ó, Amor de Motel. Só o título da música já fala, né? Vem logo me ver, nem que seja 10 minutos de prazer. Ó, tem muitos pastores, gente, que perde o ministério por causa de 10 minutos de prazer. É tudo que o diabo quer, esses 10 minutos aqui, ó. O que eu mais quero é ficar contigo. Por você vale de tudo, até correr perigo. Gente, isso aqui é para quem é casado. Correr perigo, amor de motel. Motel é onde acontece todo tipo de promiscuidade, né? Então, isso aqui é como disse o Vagnão num vídeo. Ele fala o seguinte: quem escreveu a música do baldinho delas também, não foi a inspiração, não veio do céu, veio do Zé Pilintra, né? E quem escreveu essa música aqui, a inspiração não veio de Deus, não. Essa música aqui, a inspiração veio da Pombagira. Entende? Eu vou colocar um texto aqui para vocês que combina muito com o que eu estou falando, que está lá em Mateus 6:24, ó. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, e a Mamon. Ou seja, vocês não podem servir a Deus e a Mamon.
Não podereis servir a dois senhores. Ou seja, essa dualidade, né? Essa dualidade, não, eu estou cantando no barzinho, mas eu não estou bebendo com quem está bebendo, eu estou só cantando. E na igreja, eu também estou cantando porque eu sirvo a Deus. Essa dupla prática de vida, isso não casa com o evangelho, gente. Porque o evangelho ele é bem taxativo, é sim, sim ou não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Ou você está na presença de Deus, ou você não está na presença de Deus. Esse meio termo pertence ao diabo. Essa é a realidade. Igreja e secular junto é isso que está acontecendo hoje, meu amigo. Nós estamos vendo aí, me desculpe falar, se você é admirador dele, mas eu também era, ainda sou de algumas canções que são abençoadas, mas o Tom Carfer, ele perdeu a linha. Assim como Priscila Alcântara perdeu a linha, saiu completamente do gospel, agora está no pop. Temos o J.A. também, que agora virou mulher trans, né? Tá aí apoiando a causa LGBT. Thales Roberto, que também se perdeu, depois ele voltou, agora parece que ultimamente está se perdendo de novo, mas chegou um ponto que ele se perdeu e se envolveu com pessoas do secular e dizer que no meio gospel ele era acima da média. Temos também o cantor Luciano, da dupla Zezé de Camargo e Luciano. Eu vi ele fez canal aí, postando trabalho cristãos, né? Se converteu. A Luciano agora está na igreja, que bênção. Mas aí agora a gente vê uma entrevista que ele deu e ele dizendo nessa entrevista que ele continua cantando. E ele fala que quando está no palco com o Zezé, a inspiração dele vem das pessoas. Então ele vê as pessoas chorando ali, se inspira e canta com força. Agora quando ele está louvando a Deus, a inspiração dele vem do alto. Eu achei isso muito estranho, gente, misturando o santo com o profano, é fogo estranho. Talvez eu esteja pegando pesado demais aqui, mas essa é a minha visão. É isso que eu vejo. Eu acho que tem que ter essa renúncia, sabe? Se você quer servir a Jesus, que sirva de corpo, alma e espírito. Como é que você pode estar às 7 da noite cantando no templo, na igreja, e às 22 horas você está cantando no rodeio, na boate, cantando no bar, cantando, sabe? Eu não sei se essa combinação dá certo. É exatamente semelhante ao caso do cantor e pastor Kleber Lucas. Vocês sabem quem é ele, né? Que gravou muitos singles, muitos hits evangélicos, que foi muito cantado a nível nacional, conhecido por tudo e todos, tem a sua própria igreja agora, e canta na igreja, e nos tempos, no mesmo dia, tá lá no terreiro de Umbanda, de Quimbanda, e essa dualidade, né? Bom, o evangelho, a fé, muitas das vezes a pessoa pensa que a fé é um sentimento, que a fé é algo que ela sente no coração. Fé não é sentimento, fé não é uma intuição. A base da fé está em cima de 2 pilares, que é qual, pastor Giovanni? Obediência à palavra de Deus e renúncia das nossas próprias vontades. Se eu não obedeço à palavra de Deus e eu não renuncio à minha vontade, eu não tenho fé. Eu tenho uma religião, eu tenho uma liturgia, eu tenho uma prática qualquer por aí, mas eu não tenho fé não. Entende? Porque fé é obediência à palavra de Deus, como Abraão obedeceu, e renúncia da sua vontade, como Abraão renunciou, deixando tudo para trás e indo para o lugar que o Senhor ainda havia lhe de mostrar. Por isso que Abraão é considerado o pai da fé, porque Abraão, ele obedeceu e Abraão renunciou à sua vontade. A musicalidade, ela tem um poder muito grande, e dentro desse poder não existe negociação para adoração. Ou nós adoramos ao Altíssimo Deus e exclusivamente a Ele, ou nós estamos adorando com inspirações que vêm do diabo. A prova disso é que a música, ela tem o poder de transportar o ser humano para algum lugar. Ninguém ouve uma música e fica no lugar que está. Sabe, todo mundo que ouve uma música, um louvor, ela é transportada para algum lugar. Se você ouve uma música de adoração a Deus, então você sente que o seu espírito é elevado e transportado para a presença de Deus, ao ponto que nós glorificamos, nós bendizemos ao nome do Senhor. Muitos entram em processo de lágrimas, de chorar mesmo, de bendizer a Deus, porque aquela música, aquela canção, ela está transportando aquela pessoa
para o mundo espiritual que pertence a Deus. Como também tem músicas que nós escutamos que ela nos empurra para dentro do cabaré, para dentro de um bar, para bebida, nos leva para dentro de um abismo de angústia por causa das perdas sentimentais, das traições, das dores. Outras músicas nos levam a se agitar, a querer dançar, a querer pular, a querer mexer com o corpo. Outras músicas nos levam a ficar melancólicos, tristes, depressivos. Mas toda música tem o poder de elevar o ser humano para sair da onde está fisicamente e ser transportado espiritualmente para algum lugar. E se nós formos observar, entende? A maioria desses cantores que saem da presença de Deus e simplesmente se entrega à secularidade são pessoas que caíram no engodo e no laço maligno que está registrado aqui na Bíblia Sagrada. Então, qual que é a musicalidade, né? Qual que é o louvor que realmente representa a adoração a Deus e aquilo que não representa a adoração a Deus? Isso daí, meu amigo, você é dotado. Nós somos uma tricotomia. Nós somos espírito que temos uma alma e habitamos em um corpo. E dentro dessa tricotomia nós temos um espírito que consegue identificar o que vem de Deus e o que não vem de Deus. De que maneira, pastor? Quando você ouve uma canção, uma música, que essa música te arremessa a raciocinar que você é um pecador, que você é uma pessoa que precisa de Deus, que você necessita, sabe, se ajustar espiritualmente, automaticamente você está entendendo que essa música está vindo da parte de Deus ou inspiração da parte do Senhor. Mas tem músicas também que você ouve, até mesmo o gospel, que dentro de você vem euforia, vem aquela vontade de dançar como se você estivesse se preparando num esquema para ir para uma balada. Tem música que você ouve mesmo sendo gospel, que dá vontade de você simplesmente beber, fumar, brigar, praticar vingança, em tantos outros sentimentos. Eu ainda acredito, né? Eu ainda continuo observando algumas pessoas que tiveram a coragem, que tiveram o peito para chegar e dizer: eu estou renunciando o mundo porque eu quero Jesus. Quer um exemplo? Para que exemplo maior do que o nosso irmão Lázaro, né? Que partiu para o Senhor, que abandonou uma carreira que já estava montada, uma carreira diante da banda Olodum, né? Que foi conhecido no Brasil e no mundo inteiro. Lázaro deixou Olodum e para servir a Deus, para pregar a palavra, para cantar louvor ao Senhor. E Lázaro nunca mais se apresentou no meio dos seculares. Nunca mais Lázaro se envolveu com o que era secular. Se nós formos observar mais alguns tempos, aqueles que são mais antigos, vão lembrar de Nelson Ned. Ele fez muito sucesso no Brasil, cantando e ganhando prêmio de Grammy e tantos outros prêmios como cantor, e era um anão de uma voz potente. No dia que Nelson Ned conheceu Jesus, Nelson Ned abandonou toda a secularidade e disse: a minha missão agora é falar de Jesus para o mundo inteiro. Foi num programa de televisão do Jô Soares e ele não ficou contando piadinha e fazendo gracinha. Ele foi lá e falou de Jesus para o Brasil inteiro ver, em TV Globo e em canal aberto. Então, quando nós observamos que esse comentário, essa atitude de dizer: eu sou do gospel, mas eu também canto secular porque é a minha profissão, é o meu ganha-pão, isso daí não justifica perante Deus, não. Não justifica perante Deus. Tem o Sidney também, né? O Sidney agora veio para Jesus, se batizou. Vamos observar a sua conduta, mas até então ele está indo muito bem. Diz que não vai mais atuar, né? Não vai mais fazer atuação, não vai, renunciou nessa questão de atuação, né? E tá namorando, ó. A esposa a noiva dele é uma médica, uma doutora, um casal até bonito, né? E você vê que ele tá com um semblante muito bonito, né? Esse é o Josué, da novela dos 10 Mandamentos. Todas as manhãs, fale assim com Deus: Pai, que a minha vontade e a sua coincidam. Mas se a minha vontade não for a melhor, que a sua prevaleça. Quem concorda, comenta com amém. Nós sabemos, gente, que quando uma pessoa ela recebe a musicalidade na sua vida, esse talento da parte de Deus, ela pode cantar,
tanto para Deus como também para o maligno, que Deus não tira talento, Deus dá sem arrependimento, gente. Quem tem talento não perde o talento se não tiver na presença de Deus, se estiver no mundo. O talento foi dado, Deus disse que Deus deu sem arrependimento. E o grande problema é que muitas pessoas estão usando o talento da musicalidade para simplesmente adorar e servir a Satanás, para conduzir pessoas à perdição. Porque uma coisa é certa, como uma pessoa citou numa live que eu fiz falando sobre Whitney Houston, Elvis Presley, Michael Jackson, todos esses caras aí, esses cantores, e tanto aqui no Brasil também, que outrora louvavam a Deus, serviam a Deus, cantavam nos corais da Igreja de Deus e foram seduzidos por Satanás, dentro dessa passagem bíblica que eu citei aqui, de Mateus capítulo 4, foram seduzidos mesmo pelo maligno e automaticamente perderam essa glória, e hoje tem apenas dinheiro, fama, glamour, ostentação, que tudo isso te darei se prostrado me adorares, né? Se cumprindo na vida dessas pessoas. Infelizmente, essa é a mais pura realidade, tá? Tudo se resume nisso. Evangelho sem renúncia não é evangelho. Sem renúncia não é evangelho. Vamos lá então, gente. Deixa eu concluir aqui a minha fala, que eu acho que eu já falei demais, né? Tem tanta coisa que eu queria falar aqui, Cláudia, pelo amor de Deus, mas não dá o tempo, né? E eu termino aqui, né, a minha fala dizendo isso para você: não negue Jesus pelos prazeres do mundo, tá bom? Nós tivemos uma refeição maravilhosa, juntamente com o pastor Gabriel, olha lá, e as nossas crianças, e foram mais de 1000 crianças que estiveram ali. Do Ministério Povo da Fé, mas o dia hoje estamos na região chamada 3 de fevereiro. Não temos como, meus irmãos, era para fazermos o almoço hoje para as crianças, mas infelizmente por causa dessa chuva não temos aqui, não temos cozinha, e o nosso teto está desse jeito e acabamos de comprar alimento cru. Temos aqui arroz, temos maçã, temos aqui esparguete, macarrão, temos aí alguns salgados e vamos dar às crianças, vão cozinhar nas casas. Enquanto isso estamos aqui chorando mesmo, suplicando aos irmãos do Ministério Povo da Fé para que possamos concluir a obra que nós começamos aqui, para podermos colocar o telhado e as crianças terem, na verdade, aonde se acomodar nos dias das refeições. Senão não tem como. Veja as crianças, muito frio, porque não temos outro jeito. Aqui estamos molhando. Desde manhã o carro enterrou quase 2 vezes lá e nós não temos outro jeito. Orem por nós, nos ajude e Deus abençoe a todos. Não, nós vamos fazer isso, gente. Vamos cobrir o 3 de fevereiro. Não dá pra ficar assim. Quem concorda comigo? Inclusive, se você ficou até esse ponto do vídeo aqui, escreva: eu concordo contigo, pastor. Escreva, que eu vou saber que você ficou até esse ponto aqui desse momento, porque muita gente já saiu. As pessoas não querem, saber desse tipo de coisa, acha que isso não compete a elas, não é responsabilidade delas, e isso é responsabilidade nossa, gente. Jesus nos deixou aqui para cumprir essa missão, e eu quero mostrar para vocês, né, as outras bases que foram atendidas, inclusive a nossa sede. Olha só. Paz, Ministério Povo da Fé, todos os irmãos do Brasil, Deus abençoe a todos vocês. Mais uma refeição aqui para as crianças na nossa igreja sede. Hoje temos aqui arroz, feijão, carne de frango, temos o suco que vamos dar para o final, né, para as crianças não irem embora. Olha aí, gente, graças a Deus, a nossa sede também sendo agora atendida ali também com arroz, feijão, para cerca de 1000 crianças, gente. Na nossa sede tem 1000 crianças ali que se alimentam, então é um trabalho grande. Graças a Deus, nós não estamos sozinhos, né? De maio para cá o Ministério Povo da Fé tem caminhado de maneira solo, mas não sozinho, porque nós temos o nosso Deus conosco, o dono do ouro e da prata. Olha só também no aviário. Ministério Povo da Fé, graça e paz, pastor Giovanni. Aqui estamos nós, louvando a Deus pela vida de todos vocês que nunca nos abandonaram nesta missão, e que Deus possa abençoar a todos vocês, guardar e proteger. Hoje estamos na comunidade chamada Aviário, muita criança aqui recebendo alimento, graças às vossas contribuições. As crianças estão aqui alegres, se alimentando, porque os irmãos do Ministério Povo da Fé nunca nos deixaram só,
sempre tem cooperado conosco nesta obra e nós louvamos a Deus por isso. Veja que alegria dessas crianças. Não tem roupa nova, não tem sandália, não tem presentes nem brinquedo, mas as crianças estão aqui alegres porque essa alegria é o fruto da contribuição. O que acontece, gente? A gente conseguiu atender 8 bases com calçados, roupas, né, os brinquedos, as guloseimas, mas não deu para atender todas as 17. E essas bases que não foram atendidas, uma vez na semana nós vamos enviar roupa, brinquedo, tudo que as outras crianças tiveram, elas vão ter também agora a partir da primeira semana. Quem concorda comigo? Mais uma vez, comenta aí, eu concordo, pastor, vamos para cima, glória a Deus. Então, gente, vários lugares recebendo alimentação, vários lugares sendo atendidos. O pastor Gabriel mandou esse vídeo aqui também, é de cortar o coração. Dá uma olhada, gente. Irmãos do Ministério Povo da Fé, aqui é onde os nossos irmãos passam mais de 4 horas cultuando, louvando a Deus, sentados nesses bambus. Os irmãos passam 4 horas sentados nesse bambu. Comenta aqui, gratidão, Senhor. Gratidão pela cadeira que eu tenho na minha igreja para me sentar, pelo ar-condicionado, pelo ventilador. Gratidão pelo sofá que eu tenho na minha casa. Olha isso, gente. Se na igreja a condição é assim, imagina na casa desse povo. Muitos não têm aonde sentar, senta no chão. E eu tô te falando que é uma realidade que eu já vi de perto. E vejo de perto todas as vezes que eu vou lá. Eu sei que tem muitos irmãos lá, tem ar-condicionado, tem uma igreja boa, tem poltronas boas. Mas aqui nós estamos passando, meus irmãos, muita dificuldade. E somente os irmãos do Ministério Povo da Fé é que tem nos ajudado bastante em quase várias coisas que nós temos feito aqui em Moçambique. E através deste vídeo eu quero pedir mais um apoio dos irmãos do Ministério Povo da Fé. Se sentir de coração em poder nos abençoar, queremos comprar mais de 30 cadeiras para deixarmos aqui nesta congregação de aviário. E quero pedir a vossa colaboração, de coração mesmo, para podermos aqui comprar as cadeiras e também queremos comprar fardas de roupa, tanto como sandália, para abençoarmos as crianças. O que eu disse, pastor Gabriel, nas próximas semanas nós vamos comprar roupas e calçados para levar para as crianças que não tiveram, que não conseguiram receber. E para você que deseja contribuir, aqui abaixo tem as formas de você contribuir. O CNPJ e o WhatsApp são chaves Pix da conta Nubank. A Caixa Econômica Federal é uma conta que está em meu nome, Giovanni Dias Pereira. E do Bradesco é uma conta jurídica do Ministério Povo da Fé. Tá bom? A Júlia já está latindo ali, chegou gente. Vou atender ali rapidinho. Deixa o seu like, compartilha, se inscreve no canal Povo da Fé Oficial, TikTok Kawaii Povo da Fé Oficial, Instagram PR Giovanni Dias e Povo da Fé, e aqui no YouTube Povo da Fé Oficial. Se inscreva no nosso canal, se inscreva no canal da missionária Keren Rocha, me ajude a chegar a 100 mil inscritos. Tem muitos pastores que podiam me ajudar a chegar a 100 mil inscritos, mas Deus preparou você para me ajudar nessa missão. Deus abençoe, amo vocês, tamo junto na fé, beijo no coração, e não repara os latidinhos da cachorra não, porque quando chega a gente, ela faz uma festa. Deus abençoe, gente, fiquem com Deus, vamos pra cima! Levar a paz do Evangelho aonde Cristo nos manda. Esse é o nosso maior projeto em Moçambique, África. Povo da Fé, o ministério que faz acontecer. Povo da Fé, em Amatanda, conta com você. Em 17 bases, mais de 5 mil crianças. Levamos remédios, roupas, brinquedos, cestas básicas. Povo da Fé, o ministério que faz acontecer. Povo da Fé, em Amatanda, conta com você. Adore ao Senhor, em Amatanda. Louve ao Senhor, em Amatanda. Vamos celebrar ao Senhor. Vai, adore ao Senhor, em Amatanda. Louve ao Senhor, em Amatanda. Vamos celebrar o amor. O amor. Levar a paz do Evangelho aonde Cristo nos mandar. Esse é o nosso maior projeto em Moçambique, África. Povo da Fé, o ministério que